Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o coeficiente de altura ou coeficiente linear da função de segundo grau. Em princípio nós vamos chamar de coeficiente de altura, ok? E veremos o porquê ele é chamado assim. Então está aqui o nosso coeficiente C. Muito bem, isso aí vai se aplicar aonde? A nossa função de segundo grau, né? Que a gente já bem conhecida, temos por ax² mais bx, agora mais c. Bom, cada um desses termos é coeficiente de curvatura, coeficiente linear ou coeficiente de tangência. Perdão, coeficiente de tangência. E esse nosso aqui agora, coeficiente linear, vai ter um determinado efeito sobre o nosso gráfico, sobre a nossa parábola. Portanto, um efeito sobre a função de segundo grau. Cada um tem uma responsabilidade e produz um tipo de resultado sobre a função de segundo grau. A gente vai passar a analisar todos eles juntos agora para fazer a análise do coeficiente C como um todo. Muito bem, vamos iniciar usando um plano cartesiano para o caso em que nós temos cada um dos coeficientes sendo positivo, portanto, A maior que zero, B maior que zero e C também maior que zero. No que isso resulta? Bom, vamos destacar aqui as cores, né? A, o B e o C. Todos eles são positivos. O que acaba acontecendo? Só para lembrar também que aqui nós temos o nosso eixo y e aqui nós temos o nosso eixo x. Eu vou colocar uma parábola qualquer com a boca voltada para cima, isto é, côncava, porque A é positivo, certo? Está aqui. Como B também é positivo, nós teremos uma reta tangente que tem uma inclinação positiva, certo? Portanto, ela é uma reta tangente crescente. Está aqui a nossa reta tangente. Como a gente já fez a análise do coeficiente de tangência, a gente sabe que essa parábola ela vai acabar tangenciando essa reta no ponto que ela cruza o eixo x, sempre. Perdão, o eixo y, sempre. Que é o caso aqui, ó. Então, sempre quando a reta estiver cruzando o eixo y, né, a reta tangente estiver cruzando o eixo y, essa parábola estará tangenciando, né, tocando levemente, essa reta nesse ponto específico. Mas o nosso C agora não é mais zero. Isso faz com que essa função de primeiro grau embutida aqui, né, é uma função de primeiro grau embutida na função de segundo grau, resulte em que essa reta tangente se desloque mais C, né? Como C é positivo, então eu vou marcar o C em algum ponto aqui sobre o eixo Y. Está aqui. Estamos marcando aqui. Isso faz com que o nosso gráfico da reta tangente ele se desloque e cruze o eixo y em C, tal como estamos observando aqui, né? O que faz a parábola? No que isso resulta a parábola, né? Resulta que o ponto de tangência da parábola também muda, e aí ela passa a tangenciar a reta tangente lá naquele ponto C, tal como falamos agora há pouco. Ela sempre vai tangenciar a reta tangente, né? Vai ter um contato com a parábola sempre no cruzamento do eixo y. O que nós podemos fazer agora? Bom, lembrando só, né? Aqui era o caso de C positivo. Então, o que a gente pode observar? Voltando aqui um pouco, né? Que a parábola ela saiu daquela posição
e acabou subindo, né? Então, por isso que a gente chama esse C, né, de coeficiente de altura, certo? Então, olha lá, está subindo. Muito bem. Onde é que vamos agora? Vamos analisar esse mesmo caso, só que agora com a situação em que nosso coeficiente linear, ou seja, o coeficiente de altura, ele passa a ser um coeficiente negativo. Então eu tenho as mesmas condições, bastante semelhantes, certo? Está aqui, eis a nossa parábola aqui também, né? O nosso ponto C vai acabar sendo deslocado para outra condição, né? Tá? A gente vai ver onde é que ele vai parar. Bom, o fato é que isso aqui agora é negativo. Se ele é negativo, né, isso significa que o C agora ele é menor que zero. Ok? Sendo o C menor que zero, ele vai passar aqui para baixo, né? Então nós vamos colocar em algum ponto aqui que fique abaixo de zero. Isso resulta em que a nossa reta tangente acabe descendo, né? Essa função de primeiro grau aqui, que corresponde à reta tangente, acaba descendo. O que acaba acontecendo como resultado da nossa função? O ponto de tangência já não é mais o anterior, e sim o ponto de tangência, antes que estava aqui, ele passa a se deslocar e vir para cá, certo? Então, a gente pode ver que, na verdade, a altura da função é que acabou sendo modificada mais uma vez, né? Muito bem. A gente pode fazer uma outra análise ainda, envolvendo os coeficientes de curvatura, mudando o seu sinal, e também os coeficientes de tangência aqui mudando o seu sinal. Mas a gente já sabe qual é o efeito desses sobre a função de segundo grau. O coeficiente de curvatura, mudando o sinal, ele acaba resultando em que a parábola fique voltada para baixo, ou seja, gerando uma parábola convexa. No caso do B sendo negativo, faz com que o ponto de tangência inverta, né? E isso faz com que a parábola seja deslocada para outra posição, né? Se a reta tangente acaba invertendo e ficando negativa, isto é, decrescente, a parábola acaba sendo deslocada para o lado direito, né? Então vamos fazer uns exercícios agora envolvendo já os aspectos anteriores que a gente conhece e finalizando então o estudo e a análise dos coeficientes da função de segundo grau. Então vamos fazer aqui um exercício, né? E vamos ver o que gera isso aqui, tá? Então vamos escrever aqui esse nosso exemplo exercício. Então vamos ver o que temos aqui. Determine a configuração do gráfico, das funções abaixo. Então temos a letra A, B e C. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos deslocar tudo isso aqui para o lado para ficar mais fácil a gente fazer essa leitura, né? E aí temos o seguinte, para a função A, a gente vai escrever o seguinte, f de x igual a menos 4x² mais 2x menos 1. Para essa outra função, eu vou escrever g de x
uma outra função qualquer, igual a 2x² menos 3x mais 5, por exemplo. E essa outra função eu vou escrever a L de x e vou colocar x² sobre 2 mais x menos 6. Em vez de mais x, eu vou escrever mais 2x também. Menos 6. Pronto. Agora a gente vai fazer a análise desse exercício A. Esse exercício A, a gente vai começar observando esse coeficiente de curvatura aqui. Esse coeficiente de curvatura, entre os outros, é maior de todos, né? Esse vale, observando só o módulo, esse vale 4, esse vale 2 e esse vale 1/2. Como esse daqui tem um coeficiente de curvatura negativo, a nossa parábola ela vai ser voltada para baixo. Portanto, esse aqui responde bem esse tipo de coeficiente de curvatura, né? Bom, acontece que a nossa parábola ela também contém um coeficiente b, que é um coeficiente de tangência correspondente a uma reta tangente positiva e, portanto, crescente. Antes de a gente fazer o tangenciamento dessa parábola no seu ponto correspondente, que seria aqui assim, né, em 0 e 0, a gente vai deslocar essa reta tangente para a posição y igual a menos 1. Pois o que acontece? Como c é igual a menos 1, então a gente vai marcar aqui sobre o eixo y o c igual a menos 1. Tá? Muito bem. Agora a gente vai simplesmente deslocar a parábola ali para essa região de tangência. Inicialmente ela se deslocaria para cá, né? E a tangente ficaria aqui. Mas como acontece que essa parábola, perdão, essa reta tangente acaba se deslocando para baixo, né? Então a nossa parábola ela também se desloca dessa posição de tangência aqui para baixo e passa a tangenciar a reta tangente passa a tangenciar aqui justamente no ponto de cruzamento em que y é igual a menos 1. Né? Então, se a gente observar, a parábola resultou numa diminuição da altura na quantidade de menos 1. Esse foi o nosso exercício A. Né? Agora a gente vai passar para o exercício B. Então vamos analisar essa função aqui. Vamos desenhar uma nova reta, um novo plano cartesiano aqui, né? E a gente vai ver como é que acontece. Bom, esse coeficiente de curvatura aqui ele é positivo e tem uma curvatura menor do que essa, portanto ele não vai ter tanta curvatura e vai ser virada para cima. Então a gente vai desenhar uma parábola um pouco mais aberta, né? E voltada para cima, ou seja, uma parábola côncava. Agora a nossa reta tangente ela vale menos 3. Sim, isso significa que a reta tangente ela é inclinada de tal forma em que ela seja uma reta decrescente. Tá aí, uma função decrescente, né? Bom, o nosso ponto de tangência agora ele modificaria, né? Ele modifica e passa a ser em outro local, né? Aqui a nossa parábola está um pouquinho tortinha, mas já dá para pegar bem a ideia aqui, que é mais ou menos aqui assim, tá? Esse é o nosso ponto de tangência aqui da parábola. Estou tentando acertar aqui para ficar melhorzinho, mas já está bom aqui. Bom, acontece que essa reta tangente ela acaba sendo deslocada devido a essa função aqui, né? Ser de primeiro grau. Essa função de primeiro grau embutida desloca a função para cima. Resultado, nós vamos colocar aqui o nosso coeficiente C aqui em mais 5, né? 5 positivo.
Isso vai resultar, né, na nossa reta tangente se deslocando para cima e cruzando o eixo y ali em mais 5. Consequência. Agora nós temos a consequência de que a parábola também realiza essa tarefa de se deslocar para cima e por isso aumenta a altura. O coeficiente de altura está aí, né? Passa a tangenciar lá no ponto 5. Se a gente observar, ela saiu dessa posição para essa nova posição. Então agora a gente vai fazer a análise do exercício C, onde nós temos a função L de x. Vamos colocar o nosso plano cartesiano aqui como de costume e vamos analisar agora, começando pelo coeficiente de curvatura. Esse coeficiente de curvatura é positivo, portanto a parábola é côncava, isto é, com a boca voltada para cima. E dentre todos esses outros, a gente pode comparar que este daqui é o coeficiente cujo módulo é o de menor valor, isto é, vale 1/2. Este aqui valia 4, este 2, esse vale 1/2. Isso faz o quê? Isso resulta no quê? Em que a curvatura seja a menor dentre todas, e portanto a parábola tem uma boca maior, né? A curvatura dela é menor, isso significa que ela é mais aberta. Bom, a gente vai tentar desenhar uma parábola aqui um pouco mais aberta que as outras, né? Então, segue... Opa, aqui saiu uma reta, né? Então, segue essa curvatura mais ou menos assim, né? Ok. Tá razoavelmente bom. Agora a gente vai dar uma olhada no coeficiente linear, coeficiente de tangência, né? Que vai determinar o ângulo da reta tangente que tangencia essa parábola. Se a gente observar, essa tangente é semelhante à tangente do exercício A. Então vai ter que ter um ângulo semelhante a esse daqui, né? Vai ter que ter um ângulo igual, porque na verdade a angulação é a mesma, né? Muito bem, então vamos desenhar aqui a nossa reta tangente. Agora sim, uma reta, né? Vamos colocar a nossa reta tangente aqui. E agora a gente vai observar o nosso último coeficiente aqui, que é o coeficiente C, e verificar que ele fica a menos 6 de altura, né? Então a gente vai escrever ele lá para baixo, né? E vai deslocar ele 6 casas, né? Para baixo, tá? Então ele fica aqui. Bom, o que acontece? Então a gente vai pegar a nossa reta tangente e vai deslocar para essa altura aqui, né? Cruzando o eixo Y nessa posição. Consequência, antes que o gráfico tangenciaria em uma posição aqui, né? Ele estaria tangenciando a reta tangente, né? A reta tangente estaria tangenciando a parábola mais ou menos nesta posição. Agora a gente vai descer essa parábola para a posição da reta tangente a que lhe diz respeito, que é mais ou menos essa daqui, né? Claro que isso aqui é um esboço de um gráfico. Então está aqui a nossa reta tangente. Eu vou aumentar o tamanho dela aqui, ou melhor, só colocar uma extensão dessa reta, e a gente pode observar que ocorre um ponto de toque ali, né? De tangenciamento na parábola, tocando apenas em um ponto da parábola. Isso faz com que a gente observe a configuração desse gráfico aqui. Então a gente pode analisar a composição de todos os gráficos de diferentes funções sem fazer contas e podendo conseguir obter esses resultados, né? Isso faz a gente entender a análise como um todo. Finalizamos aqui a análise dos coeficientes os coeficientes da função de segundo grau, coeficiente A, B e C, e a nossa próxima atividade aqui com relação às funções de segundo grau é fazer a análise do ponto de vértice, que corresponde a um ponto de máximo ou mínimo da função, né? Eles vão corresponder a esse ponto aqui, que é o máximo que a função pode atingir, ou a esse ponto aqui, que é o mínimo que a função pode atingir. Isto é, sempre é um ponto que a gente chama de ponto de estabilidade
da função de segundo grau. Os exercícios ou atividades relacionadas às funções de segundo grau vão estar disponíveis no menu Atividades. E era isto. Valeu, pessoal!